Não dá para negar que o mercado de cripto tá um saco, as moedas não desenvolvem, a gente tem uma alta, ela não consegue ser mantida, depois cai de novo e fica esse negócio chato. Isso significa que foi tudo por água abaixo, não vai subir mais. Eu quero deixar bem claro qual que é a minha estratégia vendo tudo isso que tá rolando. E se a minha cabeça mudou para uma abordagem mais de proteção ou se já tá valendo meter o louco e sair comprando. Então eu quero deixar bem claro, te mostrar qual que é a minha ótica em cima disso. E também, claro, que como o cenário tá um pouco diferente, remoldar a estratégia que eu venho abordando nos últimos vídeos para esse momento específico, precisamente esse ano de 2025. Eu quero que você ligue o seu olhar analítico e acompanhe isso aqui comigo para você entender que nós estamos sim seguindo um plano que já aconteceu lá atrás, então tem um padrão que nós estamos seguindo. E só para te confortar, se isso servir, nós estamos muito bem na tendência. Tem espaço para ter valorizações e ganhar dinheiro em 2025. Só que você não pode exigir o tempo e a forma que ele vai fazer isso, porque é aqui que tá perigoso, tá? Eu quero deixar bem claro para você. Nesse gráfico você tá vendo duas linhas. Uma linha aqui de baixo, que representa o total 3. O que é total 3? Total 3 você vai pegar todo o tamanho de mercado das altcoins, vai tirar o Bitcoin, vai tirar o Ethereum, que são as duas maiores criptos, vai ter todo o capital de cripto somado ali. Dá hoje $1 trilhão, ok? Se esse gráfico está subindo, significa que as altcoins estão valorizando. Beleza. Esse gráfico com a linha rosa, ele representa a dominância do Bitcoin. Já falei para você que se você substituir a dominância por prioridade, vai fazer muito sentido. E aí você vai entender quando que a bola tá só pro Bitcoin. Então, quando esse gráfico rosa ele tá subindo, significa que a prioridade por Bitcoin tá aumentando. Então, as pessoas estão investindo em Bitcoin do que em altcoins. Então, é muito normal, padrão você ver, quando esse gráfico rosa tá subindo, o Bitcoin subindo muito mais que as altcoins e performando muito melhor. Tá? Então, quando tá subindo, você tem que estar exposto em Bitcoin. Quando tá caindo, você tem que estar exposto em altcoins, porque a prioridade está saindo do Bitcoin indo para onde? Para o resto do mercado, é aí que você ganha dinheiro. O negócio chato agora é que esse gráfico rosa não caiu até agora. Então tá levando a nossa paciência para o limite, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para atualizar a minha estratégia, que algumas coisas, querendo ou não, no curto prazo, mudaram. Isso que eu quero mostrar para você. Por isso, vamos começar com a similaridade. Aqui vai ficar... Isso é bizarro, tá? Como que a análise gráfica é incrível isso aqui. Você vai notar... Deixa eu mudar de cor isso aqui. Você vai notar que lá atrás, quando o Bitcoin ele estava nos ciclos anteriores, se a gente só olhar para as altcoins, que presta atenção que esse gráfico ele só surgiu depois de 2017. Então, uma informação importante. As altcoins, nós só temos só tem como rastrear o histórico dela depois de 2017, que foi, querendo ou não, quando o mercado de altcoins começou a aparecer. Agora, hoje, ele está muito mais consolidado do que estava lá atrás. Forma simples de você ver é como que a dominância do Bitcoin, esse gráfico rosa, estava subindo, caindo igual um caramba aqui, enquanto o gráfico das altcoins aqui estava subindo e caindo de uma volatilidade absurda. Estava no ciclo lá atrás, era muito pequeno o mercado, então estava tudo uma loucura. Com o tempo, foi tudo se estabilizando da forma que a gente está vendo agora. Então não dá, querendo ou não, para aplicar a mesma expectativa lá de trás para agora, porque as condições mudaram. Mas mesmo assim nós temos similaridades. Quer ver um exemplo? Pega o gráfico do Total 3 aqui embaixo, você vai notar o seguinte, ó. O ciclo achou um fundo em 2018, voltou a subir, caiu, formou um novo topo, caiu de novo e subiu. Ciclo de alta, tá? Eu vou deixar uma visualização até melhor para você aqui entender. E aí, você vai pegar nesse momento também, nesse ciclo que nós estamos, e fazer a mesma coisa. Você vai notar que depois que achou o fundo aqui das altcoins, que foi em 2022 para 2023, vai ver que o Bitcoin estava nos 15 mil naquela época, você vai notar que é a mesma coisa. Sobe, cai, forma um topo, cai e sobe. É literalmente o mesmo comportamento que você viu lá de trás, mas parece que ele tá mais exprimido, né? E tá mesmo. Não era para estar tão exprimido assim, mas ele tá. Isso significa que tem alguma mudança no nosso mercado que tá realmente atrasando a tendência. Pode ser a escala log que dá essa impressão, mas eu quero te mostrar que vai muito mais além disso.
Por quê? Agora presta atenção na dominância do Bitcoin. Vou mudar a cor aqui para você acompanhar comigo. O que aconteceu desde quando o Bitcoin formou fundo e as altcoins também em 2023? 22 para 23. A dominância veio subindo muito, isso nesse ciclo. Só que você vai voltar lá atrás, nesse mesmo período que as altcoins subiram, iniciaram o ciclo de fato, você vai notar que a dominância ficou numa loucura. Por quê? Ela caiu, subiu, subiu e caiu pra caramba. Sendo que o melhor momento para você se expor em altcoins, o momento que foi, se eu não me engano, foi a época que eu mais ganhei dinheiro lá atrás, foi nesse período aqui quando a dominância achou um topo e caiu muito, nesse pequeno intervalo aqui. Então, nesse intervalo aqui que ele pegou e caiu daqui para cá, você viu a dominância despejando, e se a prioridade do Bitcoin estava caindo, estava indo para as altcoins. E foi exatamente isso que fez o gráfico das altcoins subir para um caramba. E não foi uma mudança qualquer. Eu tô falando aqui de um crescimento nas altcoins que saiu de 130 bilhões de dólares para seus 1 trilhão. Então foi quase 10 vezes de multiplicação em todo o market cap das altcoins. Isso é coisa pra caramba. Então foi um excelente momento, mas você vai ver que a condição para isso acontecer foi a dominância despejar. Tá? Então, apesar das similaridades, e tem algumas coisas diferentes, querendo ou não, isso aqui é uma similaridade, toda essa construção aqui que ele teve, que repete aqui, isso só mostra que, por mais que nós queremos ganhar dinheiro, tá tudo bem, a dominância é um fator que mudou tudo nesse ciclo. Porque a dominância, ela tá subindo, e nós queremos que isso aqui caia, para aí sim ver a mesma coisa acontecendo, a dominância caindo, e o gráfico das altcoins valorizando pra caramba. O que que eu acho? Eu acho que a gente vai ter esse momento, estamos seguindo, eu não quero fazer uma leitura muito de curto prazo, de médio prazo, mas eu vou te falar o seguinte, a tendência tá muito saudável, não vejo motivo para ficar desesperado e pessimista no mercado. Vou fazer um overview para você rapidinho, tá? Vamos pegar a bolsa, isso aí é papo para um domingo, mas você vai pegar a bolsa, todas as bolsas estão com um padrão muito positivo, vou esconder até a dominância aqui. A bolsa está quebrando um padrão de correção, retomando a alta. Isso é um ótimo sinal, só que cripto ainda está um pouco empacado. Quem que está empacado? As altcoins, porque o Bitcoin está muito confortável. Você vai ver que desde quando ele rompeu, e eu falei em um vídeo sobre isso, esse rompimento já inicia uma nova fase do Bitcoin. Só que a gente quer ver as altcoins subindo. Esse é o ponto. Só que mesmo que o Bitcoin está com um cenário muito bom, que está com um cara que vai buscar os seus 110, 120, as altcoins estão empacadas, elas não saem do lugar. E tem um motivo para isso. Simplesmente porque o gráfico Total 3, esse mesmo que eu te mostrei nesse vídeo que pega todo o capital das altcoins e soma, ele não rompeu a máxima histórica. E esses rompimentos, qualquer quebra de estrutura é um ótimo gatilho para o mercado mudar um pouco de prioridade. Então todo esse papo que a dominância ela não caiu até agora, pode ser por causa desse gráfico Total 3 que não rompeu o topo histórico. Isso, por outro lado, é motivo para você se desesperar? Não, senhor, não, senhora. Por quê? Porque a tendência está muito saudável. Se eu fosse olhar só para esse gráfico e isso aqui tivesse com uma cara de rejeição, eu ficaria preocupado. Provavelmente eu já mudaria completamente minha abordagem para eu me proteger em vez de eu arriscar mais. Só que não só de um gráfico vive um homem, vive um analista. Você precisa fazer um cruzamento de informações. Então, como é que eu vou ficar pessimista nas altcoins, sendo que a bolsa americana tá com padrão positivo, tá com padrão otimista, o Bitcoin tá com padrão otimista, o Total 3, ele tá com padrão otimista, querendo ou não, porque ele tá mantendo uma estrutura muito saudável de alta aqui, flipando resistências antigas. Então isso aqui é uma resistência, um topo formado, ele vara isso aqui para cima e se mantém em cima consolidando. Ele tá consolidando perto do topo histórico, isso é um bom sinal, porque mostra que ele tá querendo pegar força para subir. Se eu for descer pro curto prazo, eu só tenho mais razões para ficar positivo e otimista, porque a mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin, aconteceu com o Total 3. Literalmente o mesmo comportamento. Tinha uma linha de tendência, rompeu, tá consolidando acima de um suporte e tá com cara de continuidade de alta. Só que, exatamente o que eu te falei, não só de um gráfico, de uma informação vive, o analista você precisa ir além. E aí entra o gráfico total. O gráfico total você vai ver que tá a mesma coisa do Total 3, só que tem uma diferença crucial que as pessoas ignoram aqui. Voltando para o longo prazo, você vai notar que no total nós já rompemos o topo histórico. O que é o total? Total, você vai botar o Bitcoin e o Ethereum na jogada, naquele cálculo que eu te falei do Total 3.
Então o que diferencia o total do total 3 é o Bitcoin e o Ethereum. E o total 3, você vai somar o market cap dos dois maiores ativos do mercado em um bolo só. Então, querendo ou não, o gráfico total representa todo o capital de cripto. E esse gráfico, ele já rompeu o topo histórico e está se consolidando acima, o que é um ótimo sinal técnico para a gente de continuação de tendência. Então, a única coisa que está realmente te atrapalhando é a dominância. Então, quando você for dormir, vou fazer sua oração, fala um pouquinho para a dominância cair lá, bora dominância, desiste, vamos cair porque o padrão tá positivo. A única coisa que tá sendo a variável mais chata, e a gente tem que concordar com isso, é o tempo. A gente quer isso a todo momento. Já era para ter acontecido lá atrás, quando subiu em novembro com o gatilho do Trump, só que até agora a gente não viu isso. Por que isso está acontecendo? Porque você tá com muito viés do passado. Você não tá sabendo se adaptar ao momento do mercado. Por que eu tô falando isso, tá? Enchendo o seu saco. Porque é normal você querer dinheiro e ficar otimista pra sempre querendo ganhar dinheiro, porque todo mundo fala que você vai ficar rico. Dá pra ganhar dinheiro, dá pra ficar rico, só que o jogo tá demonstrando ser mais difícil e mais seletivo do que já era. Isso se deve ao quê? À própria dominância. Então, esse gráfico da dominância que você tá vendo, presta atenção como que era em 2017 e 2018, que eu falei com você que naquele outro gráfico lá, você não tinha um histórico, o Total 3 não tem histórico antes de 2018, porque a dominância do Bitcoin estava quase 100% nessa época, só tinha o Bitcoin no mercado. 2017 e 2018 começou a surgir Ethereum, começou a surgir XRP, Litecoin, e essa dominância foi diluindo até ficar estável, entrar o altcoin season do ciclo passado e agora o Bitcoin retomar o seu espaço. Só que o mais importante é que a dominância ela não está retomando os níveis de 2021. Isso significa que, querendo ou não, esse gap, essa distância de dominância que você está vendo aqui, de 73% a 60%, significa que essa porção foi tomada pelas altcoins. Então as altcoins estão ganhando espaço, às vezes a XRP, as próprias Solana. Então a gente está vendo isso tomando uma participação de mercado cada vez maior. Então nosso mercado está desenvolvendo, claramente olhando para isso. O mercado está amadurecendo. Só que nós temos tantos projetos que fica difícil falar que tudo vai subir, e que você vai ganhar dinheiro com todos. Então, isso se deve à quantidade de vídeo massiva que você está assistindo no YouTube, vendo tanta informação, se atolando de muita coisa diferente, um monte de viés, um monte de leitura diferente. Você não pode fazer isso, tá? Até se você quiser fazer uma pausa no meu canal, cara, fica à vontade, mas eu tô aqui para te ajudar. Só que você não pode se inundar de informação e ficar mais perdido do que você já tá. Eu falo isso que tem muita gente correndo atrás de muita informação e não tá saindo do lugar. Então é muito importante você ter uma leitura, entender que às vezes é necessário você fazer uma mudança. Eu ainda vou chegar no ponto que é ideal fazer nesse momento, qual que seria a mudança da minha estratégia, tá? E você vai perceber que, como os ciclos estão sendo diferentes dos anteriores, na verdade tá seguindo tudo igual, só que você tá exigindo muito das altcoins, sendo que o ciclo passado das altcoins é completamente diferente desse, porque nós não temos histórico das altcoins. Eu falei exatamente sobre isso em um vídeo, que essa altcoin season, esse negócio de altcoin season, na verdade, ele existe, mas você tá muito engessado com uma coisa no passado que não existiu, a gente não tem tanto histórico, porque as altcoins são novas, recentes, não é igual o Bitcoin, que tem um puta histórico de anos de mercado, e você vê uma padronização. Nas altcoins você não vê isso. Então, por causa dessa mudança de comportamento que as altcoins não estão conseguindo se desenvolver, não significa que não vai ter altcoin season. Significa que você não pode se prender tanto a uma coisa recente. A gente precisa de mais informação para fazer uma leitura técnica. Então, percebendo isso, qual que é a bandeira vermelha que isso levanta para mim aqui? Tá? Eu já tenho minha estratégia definida, eu sei exatamente os pontos de saída que eu vou encontrar no mercado. O mercado estando saudável, eu fico otimista. Só que quando os gatilhos forem aparecer, quando eu falo que o total 3 romper para cima e dar um gatilho, você provavelmente, quando você vê esse gráfico rompendo o total 3, você provavelmente vai ver a dominância caindo também. Aí você lembra de mim, tá? E é exatamente nesse gatilho que você vai ter que mudar a sua abordagem para uma abordagem cuidadosa, porque como o ciclo tá diferente, nós queremos ver uma valorização nas altcoins, não dá para cravar que a gente vai ter semanas, meses, um ano seguido de alta. Não é bem assim. Então, a qualquer momento, a gente pode ver um ciclo mais sensível. Ele caindo aqui, em algum momento, enfraquecendo, só que a gente não sabe quando, cara. E tá mais difícil ver isso. Você tá sentindo que o mercado não tá tão fácil, então tem que tomar cuidado, sim. Na hora de sair, você tem que ser cauteloso. E aí você vai ter que fazer
exatamente o que eu tô te falando aqui. Se adaptar ao momento, ver o que tá acontecendo e mudar a sua estratégia conforme a música for tocando. Então, quando o mercado começar a mostrar sinais de exaustão, e a gente não tá tendo isso agora, você vai ter que pensar em sair. E antes você espere que eu te fale como que você vai fazer isso, não tem como, porque não existe receita secreta. Existe se adaptar, ver o momento e ver se faz sentido ou não e montar uma estratégia pra isso. Então não é muito simples, tá? O pessoal fica cobrando, fala o que eu tenho que fazer. Pelo amor de Deus, não tem como, cara. Porque cada um tem o teu dinheiro, tem o peso do dinheiro, o peso da sua decisão, o risco de cada um, o perfil de cada um. Então é um negócio muito variável, não tem como fazer uma receita pra todo mundo. E com base em tudo que eu te falei, o que eu tô fazendo? Eu tô arriscando mais. Porque tá tudo confortável, eu tô vendo tanta descrença no mercado que eu tô ficando cada vez mais otimista. A única coisa que fica chato é que você fica otimista e o negócio não anda. Então você vai ficando mais exausto com a sua visão otimista, sabe? Você vai ficando cansado, cara, eu quero que suba, mas não sobe. Então, eu vou mudar de viés. Só que não, porque tá tudo bem, tá? Pelo menos olhando pro gráfico é essa a interpretação que eu tenho. Então, assim, só acordem, não fiquem muito presos ao passado, por mais que a análise funcione em cima disso. Quando se trata de altcoins, o negócio está mais sensível. Então, dá para ganhar dinheiro, nós temos uma oportunidade imensa nos próximos meses, mas eu acredito, infelizmente, que o fim disso não vai ser feliz para a maioria do mercado. Porque já tá ficando óbvio que não tá fácil qualquer pessoa sobreviver no mercado. Se agora já tá difícil, imagina na próxima fase da alta, que a gente não tem controle. Então a minha projeção era que em setembro a gente já teria o fim de ciclo. Pode ser, ainda tá em jogo, tá tudo certo. Nós temos um gap imenso aí para isso acontecer. Agora, como que vai ser isso? Se já tá meio conturbado, não dá para cravar que vai ser exatamente o que exige uma adaptação de todo mundo. Então nesse momento, é um momento que muitas altcoins estão boas para comprar, tá? Muita zona de compra bateu nessa última queda. As altcoins sofrendo, abre margem disso, a dominância lá em cima também. Em algum momento isso vai virar. Eu acredito que esse ano sim isso vai acontecer. Acredito que tá mais para as próximas semanas do que para os próximos meses, pra gente ter essa virada. E aí cabe a cada um o risco que vai tomar. Mas eu ainda reitero que você tem que ficar muito esperto na hora de sair e vender. E pode parecer ads isso aqui, mas não é. É para te ajudar, tá? No link da descrição eu fiz uma estrutura toda para te ajudar a não só identificar o momento de venda, tá? Mas você moldar a sua carteira para o seu perfil, ter controle sobre ela, ter uma noção do que você está fazendo e ter uma estratégia para seguir. Quando você tem uma estratégia para seguir, tudo fica mais claro e você não fica pulando de galho em galho, que é o que faz as pessoas perderem dinheiro. Então, o tempo tá curto. Daqui a pouco eu vou ter que tirar esse curso do ar porque é o curso para Bull Run e a gente já tá chegando numa fase que não vai dar tempo para as pessoas correrem atrás de conhecimento. Então, se você quer correr atrás disso, você tem que clicar no link da descrição e pegar o pacote da Bull Run Premium, tá? Daqui a pouco eu vou tirar isso, sendo que aquilo ali tem uma estrutura imensa para te dar suporte, para te ajudar a ter resultado. Eu espero que eu tenha deixado tudo claro. Eu não tô pessimista de forma alguma e acredito que eu não vejo nenhuma razão para ficar pessimista, porque tá tudo muito saudável, só as altcoins estão chatas, massacrantes, mas por outro lado isso é um sinal positivo pra gente, não é um sinal negativo porque é no meio da descrença que as pessoas começam a perder a esperança no mercado que o negócio vira, e a gente tá bem perto disso. Então, se você tava perdendo a fé, mantenha ela, no mais tamo junto, forte abraço. Então, já falei tamo junto de novo, forte abraço.